Amanhã já está decidido o rumo da votação do PSD? Eu não vejo razão para que se altere. Não vejo razão para que se altere, porque, repare, é uma lei. Esta alteração que vai acontecer merece um largo consenso na Assembleia da República. O Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS convergem com o PSD na alteração que esta lei vai provocar. Convenhamos que não é, portanto, um problema sequer do PSD. É uma lei que vem da Assembleia Legislativa da Madeira. E o que está em causa, deixa-me só acabar, está em causa 0,04% do PIB. É absolutamente desproporcionado pôr-se em questão a estabilidade e a governabilidade e dizer-se que isto tem alguma influência no mercado internacional. Deixe-me só situar uma pergunta. Esta lei, o senhor conhece finanças regionais melhor do que eu, é assim tão crucial para a Madeira? Olha, é uma lei que, com certeza, convergindo na... Mas é assim tão essencial que, se não existisse, havia risco para a derrubura das finanças públicas? Não podemos pôr as questões nessa maneira. É uma questão de princípio? Dizer assim, tudo pode ser, nada na vida a não ser a própria vida, é absolutamente crucial. É para repor uma situação de injustiça. Isso não tenho a mínima dúvida. Isso não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Nestes termos, esta lei justifica-se. Isto é, justifica-se estar neste momento a enviar mais dinheiro para a Madeira, estar a aumentar o limite de endividamento do Governo Regional da Madeira, canalizar mais dezenas de milhões de euros para a Madeira. Vamos a factos muito concretos. A Madeira tem neste momento já um endividamento, tem uma dívida pública de 1.200 milhões de euros. Os Açores, que têm praticamente a mesma população e têm uma realidade territorial mais complexa, têm uma dívida de cerca de 300 e tal milhões de euros. Isto significa, de facto, que há uma região autónoma que é gerida com rigor e com exigência e há outra que é gerida de uma forma completamente despesista e irresponsável. Não são números, não são chavões, são números. Isto são números objetivos. Não são chavões, são números. Não venha considerar chavões aquilo que são evidências absolutas dos números. Isto significa, mas deixe-me só concluir, isto significa que, de facto, a Madeira está habituada, infelizmente, a forma de governação da Madeira tem sido esta. Isto é, nós vamos endividando-nos cada vez mais, vamos gastando cada vez mais e haverá um momento em que nós faremos chantagem sobre a República e conseguiremos sempre resolver estes problemas. Foi essa a história da relação financeira da Madeira com a República ao longo dos últimos anos. Infelizmente, que no governo anterior surgiu um primeiro-ministro que enfrentou a questão de outros termos e dispôs-se a travar este combate também de natureza política. Isto também tem que ser claramente assumido. E travou-o bem. E estabeleceu, e por isso se aprovou na Assembleia da República uma nova lei que, do nosso ponto de vista, é uma lei justa e equilibrada. E é uma lei que, de facto, assenta num princípio de discriminação positiva em relação aos Açores, porque há que reconhecer, eu acho que não há nenhum português que conheça a Madeira e conheça os Açores que não perceba que há diferenças profundas entre os Açores e a Madeira. Têm praticamente a mesma população. Na Madeira há 2 ilhas, nos Açores há 9, que significa ter 9 aeroportos. Mas uma diferença portos, de 1 para 5. Uma diferença, não é uma diferença, mas é que não é uma diferença. No orçamento. Não, mas não é uma diferença de 1 para 5. Não, mas não é nada disso, não tem nada a ver com isso, a diferença não é de 1 para 5, é completamente diferente, é uma diferença muito mais pequena do que isso, nem sequer é o dobro. O que significa que esta lei que nós aprovamos em 2007 é, do nosso ponto de vista, uma lei justa, correta e equilibrada. E estabeleceu um novo modelo de relacionamento financeiro com as regiões autónomas. E um modelo de relacionamento, do nosso ponto de vista, mais justo e mais adequado, em que, por exemplo, o Estado fica impedido de estar permanentemente a dar avalos aos empréstimos das regiões autónomas, em que as regiões autónomas devem ficar responsabilizadas pela sua própria gestão financeira. Este é um princípio fundamental. Tudo isto é posto em causa com esta lei. Deixa-me só, é que não é só a questão, que já de si é muito significativa, porque significa, por exemplo, que em lugar de termos um determinado valor de déficit orçamental, à partida vamos ter outro um bocadinho mais elevado, porque há mais despesa pública, serão os 0,04%. Isso é discutível, mas até admitindo que seja isso, mas tem lá uma consequência. São mais milhões de euros, que começam por ser cerca de 50 milhões de euros de transferências no próximo ano, mas vão crescendo. Vejam o absurdo disto, quer dizer, numa altura em que nós estamos a pedir ao país, a toda a administração do Estado e às autarquias locais, que haja uma preocupação em diminuir a despesa nos próximos anos, está-se a aprovar uma lei em que se garante que vão crescer as transferências para a Madeira, para as regiões autónomas e particularmente para a Madeira, nos próximos anos. Isso significa, por exemplo, que em matéria de endividamento, este ano haverá uma autorização de 50 milhões para cada uma das regiões autónomas. Até 2013, pelo que percebi do que foi aprovado, o Orçamento de Estado é que vai determinar, se for aprovado, mas depois, a partir de 2013, isto vai subir para os tais valores que nós tínhamos referido, que são valores absolutamente incontestáveis. Eu acho que é de uma enorme responsabilidade que um grande partido como o PSD entre por este caminho. E deixe-me dizer uma coisa, José Pedro Aguiar Branco. Acho lamentável que o PSD adote uma postura de exigência e de responsabilidade e de seriedade, que eu aqui quero saudar, em relação a um documento tão importante como o Orçamento de Estado,
e depois, porque está prisioneiro da chantagem do Dr. Alberto João Jardim, não seja capaz de ter o mesmo comportamento Agora, em relação à tenho que ter uma réplica a isso. Não, mas Faz favor. primeiro, eu lamento que